Olá, vocês sabiam que pessoas foram condenadas por traduzirem a Bíblia? Que merda, hein? Sabia não? Não sabia? Acompanhe-me neste vídeo e você vai saber um pouquinho. Vem! Muito bem, gente. Tanto vocês viram o título, eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e o título aqui, vocês viram, é o crime deles foi traduzir a Bíblia, ou pode também ser a tradução da Bíblia. Bom, quando nós falamos deste livro aqui, gente, que na verdade é um conjunto de livros, este livrinho aqui, nós sabemos que isso aqui é para controlar as massas, isso aqui é para controlar a população pelo medo. E assim você tem o povo na sua mão e ele faz o que quer. Geralmente o sacerdote aliado com os governantes, e eles controlam as massas. Um trabalha para o outro, sempre foi assim. E o que aconteceu? Não sei se você sabe, antes você não tinha sociedades bíblicas, você não tinha livrarias, tanto livrarias católicas quanto evangélicas. Você não tinha essas livrarias para vender, você não tinha sites nessa época. Então o que acontece? Digo a época antiga, né? Você não tinha sites para você comprar, como hoje, é muito fácil. E também você não tinha página ou próprio site de Bíblias online. Você não tinha isso. Hoje, você mesmo, se você não tiver uma Bíblia física, você pode digitar bibliaonline.com.br e tem outros sites e você pode consultar, ler à vontade. Mas se você tiver também, você pode fazer comparações, você pode comprar mais de uma, entendeu? Você pode fazer comparações entre uma tradução e outra. Nessa época, o povo comum não tinha isso. Então o que acontece? Tudo que eles falavam em nome da divindade, então eles tinham aquele poder, então a população não sabia que aquilo ali não tinha nada a ver com nenhum deus, simplesmente era uma instituição humana, mas eles achavam que eles tinham um poder divino e um livro misterioso, o qual só alguns poucos iluminados podiam interpretá-lo e ler poucos privilegiados. Por que poucos privilegiados? Porque o analfabetismo era muito grande, a maioria da população era analfabeta, então eles não podiam ler. E outra coisa, as Bíblias não podiam ser traduzidas para outros idiomas. Geralmente ela estava aqui em hebraico, maior parte em grego, mas principalmente em latim, que era a língua do Vaticano, né? De Roma, melhor dizendo. Então, como esse idioma nem todo mundo fala, ninguém poderia simplesmente pegar e traduzir para o seu idioma. Isso era considerado heresia. E por que eles faziam isso? Simplesmente para poder o quê? Para que as pessoas não tivessem conhecimento do que está ali, para que as pessoas não pudessem acompanhar, para que as pessoas não pudessem interpretar, para que elas ficassem o quê? Refém do que o clero nojento, safado falasse. Então, deixa eu te falar, algumas pessoas, eu vou falar hoje de dois, o John Wycliffe e o William Tyndale. Eles simplesmente foram condenados por traduzirem, certo? O John Wycliffe, ele morreu em 1384, e o que aconteceu com ele? Ele traduziu, foi um dos principais pensadores ingleses do século XIV, e esse cara, ele foi condenado depois da morte, foi uma condenação póstuma. E olha o que os caras fizeram. Simplesmente mandaram exumar os ossos dele. No caso, o Papa Martinho V mandou exumar os ossos do cara, já estava morto. E o que eles fizeram? Pegaram os ossos do cara no túmulo, queimaram e jogaram depois no rio, para dizer que ele foi herege e que ele tinha o que? Tinha sido condenado. Uma condenação uma condenação imaginária, porque ele já estava morto. Não existe alminha, mas isso que eles querem fazer o que? Dar o recado para quem fosse traduzir que esse seria o fim da pessoa. Tá? Esse seria o fim da pessoa. Lembrando que tem também isso na história, tem também uma matéria na BBC, que é a história sangrenta das traduções. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, ler essa matéria toda, tá? Mas eu vou deixar na descrição para vocês lerem, e tem outras coisas também para vocês buscarem
busquem mais. Vou deixar um site para vocês pesquisarem. Leiam livros, artigos, vejam documentários para vocês aprenderem um pouco. Eu não vou dar tudo de mão beijada. Aqui eu faço o quê? Dou o pontapé inicial e falo com vocês, busquem a informação, certo? Muito bem. O outro, o William Tyndale, ele perdeu sua vida por quê? Também ele traduziu uma Bíblia para o inglês, tá? Ele traduziu a Bíblia para o inglês. E o que fizeram, gente? Até na prisão, ele trabalhando para poder concluir sua obra, ele foi condenado à fogueira. E o que aconteceu? Muitas Bíblias foram contrabandeadas e ele na hora de ser queimado, o que fizeram? Olha o ato de misericórdia que fizeram com William Tyndale. Simplesmente condenaram à fogueira, tá? Condenaram à fogueira. Só que na hora que ele estava para ser morto, o enforcaram para que ele não sofresse, sabe? Ele foi traído. E teve outras pessoas também que morreram, tá? Que morreram. Anotei aqui, tá? Ele foi acusado de heresia em agosto de 1536, tá? Ele foi queimado algumas semanas depois. Então o que acontece? Isso por quê? Porque ele traduziu uma Bíblia também. Só que esse não teve a sorte que teve o Wycliffe. Não, o William Tyndale, ele simplesmente foi condenado em vida. O outro não. O Papa Martinho V mandou exumar os ossos dele, tirar do túmulo e queimar na fogueira, para ver que foi condenado. Isso feito por pessoas que se diziam representantes da divindade. Então o que acontece, gente? Por que eles não queriam isso? Simples, gente. Claro que você não vai ouvir algumas pessoas falando isso por aí, porque eles não vão, eles vão contar a história, mas não vão falar o porquê. Porque eles não querem bater de frente por medo de perder o quê? Audiência, perder apoio. Mas eu estou falando aqui, isso era simplesmente para controlar a massa. A massa ignorante. Quando eu digo ignorante, eu não estou ofendendo, estou dizendo porque não conheciam, não sabiam ler. E principalmente, muitos dentro dos seus países eram analfabetos. E fora o quê? Que a Bíblia só era lida aqui em latim. Como que alguém ia entender? Para quê? Para que o povo ficasse achando que tudo que viesse desses crápulas, desses padres, fosse aceito. Outra coisa, inclusive alguns que ajudaram o Tyndale foram mortos. Por exemplo, o padre Thomas Hilton, ele conheceu esse William Tyndale. E o que aconteceu com esse padre? Ele confessou ter contrabandeado algumas cópias da Bíblia para a Inglaterra, foi acusado de heresia e queimado vivo. Ou seja, essas pessoas que tentaram ajudar os outros eram pessoas que acreditavam nisso aqui, nisso aqui, e foram mortas por outras pessoas que diziam acreditar nesse lixo aqui. Vocês estão entendendo? Então, gente, para vocês verem que isso é uma forma de controle, e hoje acontece isso. A Igreja Católica continua canalha, continua. A diferença é que não estão matando mais na fogueira. Por quê? Porque existem leis. A igreja evangélica também fez isso. A igreja protestante, ela também condenou pessoas. Mas como que eles fazem hoje? O padre hoje faz aquela pressão psicológica. Olha, você diz que não precisa do Papa, então você é o cara, hein? Que arrogância, e quer esculachar. Eles fazem assim. Eles arrogam para si uma autoridade que eles não têm, dizendo que o Papa é o representante. Então eles acham que porque tem aquele velho veste saia, que um velho de vestido lá no Vaticano, é um privilégio para eles. Eles acham isso. Então eles colocam quem não segue o Papa, ora está afastado, ora é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não está ligada à verdadeira igreja. E você pode ver na história o que a verdadeira igreja faz. Por que muitos não queriam os movimentos de reforma? Porque muitos iam perder dinheiro com isso. E claro, eles não queriam perder o poder que o clero exercia sobre o povo. E isso, claro, dava dinheiro. Tanto é que na Inglaterra,
esse rei, o Henrique VIII, ele fez uma igreja para ele, com o clero dele. Ele, o que ele fez? Ele pegou e autorizou uma Bíblia para ele, uma tradução para ele, porque ele viu que não tinha nenhum problema traduzir, desde que ele controlasse. Ele entendeu o jogo. Entendeu como é que faz para usar este livro para manipular as massas. Foi o que aconteceu. Então, a igreja evangélica também faz isso hoje. Não matando, eles não matam as pessoas. Quer dizer, às vezes não, né? Mas o que eles fazem? Eles dizem assim, olha, você só pode interpretar se você tiver a unção do Espírito, senão você vai ser condenado. Se você mudar o que está aqui, você vai ser condenado eternamente. Então eles colocam essa pressão para quê? Para que você apenas leia as partes que eles indicam, ou, mais ainda que você leia por conta própria, que você apenas interprete o que o pastor te dá, ou o que o teólogo escolhido pelaquela vertente religiosa defenda. Porque é assim que funciona. Nas igrejas mais históricas, eles vão defender o quê? A linha teológica do teólogo tal ou de um fundador tal. É isso que eles vão fazer. E se você não estiver alinhado com aquilo ali, você tá fora. Então é isso que eles fazem hoje. Então, gente, qual foi o crime desses dois homens, do Tyndale e do Wycliffe? Simplesmente traduzir a Bíblia. Que na verdade não foi crime nenhum. Só queriam o quê? Não eram livres pensadores que nem eu, meus inscritos, a maioria que vem aqui no meu canal, ou outras redes sociais, ou mídias e redes sociais, que querem expor a realidade e mostrar que fantasia é fantasia. Que boa parte do que está aqui é fantasia. Não! Essas pessoas que traduziram eram cristãos que acreditavam nisso aqui e queriam o quê? Que essa palavra chegasse ao povo. Mas o líder canalha, o clero maldito, vou chamar assim, sabe? O clero mais bandido do mundo. O que esse clero fez? Condenou pessoas, matou pessoas porque traduziram. Ora, peraí, se diz lá que os céus e a terra passarão. Isso está lá na Bíblia, que é esse livrinho aqui que eu mostrei para vocês. Mas as minhas palavras não passarão, que segundo eles seriam palavras de Jesus. Por que proibir uma tradução para a língua, se é que a palavra não tem que chegar para todos? Por quê? Porque eles não querem que a palavra chegue. Eles não querem salvação, eles querem controlar você. A salvação é a salvação da pobreza do líder. Eles são salvos da pobreza, da miséria, porque eles são ricos. Porque eles pegam o dinheiro do povo. Eles controlam o povo. Entenderam aí por que eles não queriam? Hoje já não podem mais fazer isso. Proibir traduções. Então o que eles fazem? Tentam colocar medo em você. Olha, se você não tiver a unção do Espírito Pombo, você está fora. Se você não tiver a unção de Deus, se você não tiver visão espiritual, você não pode traduzir, você não pode, ou melhor, você não pode interpretar. E aí você vai cair em heresia, cuidado, condenação. Como se isso fosse ameaça para a pessoa que é inteligente. Uma pessoa racional. A pessoa racional não tem medo de mundos imaginários. Ai, ninguém zomba de Deus e fica vivo. Mentira, eu tô aqui. Porque eu zombo dessa ideia maluca. Porque não existe nenhum ser imaginário atuando em lugar nenhum. Só na cabeça do esquizofrênico, ou o líder finge acreditar para poder te enganar. Então, cuidado. Cuidado, tá bom? Esse aí foi o crime, entre aspas, desses dois homens. Depois eu vou falar sobre a matéria, sobre as sangrentas traduções da Bíblia. Eu vou deixar essa matéria também nesse vídeo aqui, no comentário fixado, e outros lugares aí também. Mas lembrando que eu depois vou falar só sobre essa matéria. E lembrando, essas informações que eu peguei aqui, eu não peguei só desse site, eu peguei de outros lugares. Só que eu estou fazendo um resumo, tá? Um resumo para ficar fácil o entendimento. Tudo bem? Então eu vou parar por aqui, tomar mais um pouquinho de gole de café. E deixar o nosso clube de membros aqui. Se você quiser conhecer nossos membros, são esses. Quiser fazer parte para ajudar ainda mais o canal, fique à vontade. Você não é proibido de comentar aqui se você não for membro. Pelo contrário, você não é obrigado. Peço uma coisa para vocês, o quê? Coerência. O que eu peço? Para vocês analisarem o argumento, para que vocês pesquisem e não saia querendo defender uma ideia apenas porque você acredita nela, ou porque você não concorda. Não, ou porque você não concorda comigo. Não, o que você vai fazer? Analise o que eu estou falando, certo? Outra coisa que eu vou pedir para vocês também, que é a maior ajuda que eu sempre peço desde sempre. Qual que é a ajuda?
compartilhar, curtir, comentar, se inscrever. Você que já é inscrito, tragam outras pessoas para se inscrever no canal, tudo bem? Então, grande abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima, sucesso e tchau, tchau. Para mim, não tem coisa pior do que as religiões para fazer o ser humano de palhaço. Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância.